agora meditar na palavra do Senhor. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Daniel, no Antigo Testamento. Talvez uma surpresa, porque estamos estudando o livro de Apocalipse, mas visto que chegamos no meio de Apocalipse, já estamos nele há algumas semanas, nós vamos dar uma breve pausa no livro de Apocalipse e vamos meditar um pouco no Antigo Testamento, hoje no capítulo 1 do livro de Daniel. Livro do profeta Daniel, capítulo 1. Daniel 1, vamos ler todo esse capítulo, você pode acompanhar a leitura comigo. Essa é a palavra do Deus Todo-Poderoso, e Ele fala com a sua igreja, dizendo: no ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A estes levou-os para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto de linhagem real como nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei, e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Entre eles se achavam dos filhos de Judá Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel, o de Beltesazar, a Ananias, o de Sadraque, a Misael, o de Mesaque, e a de Azarias, o de Abednego. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhes permitisse não contaminar-se. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida, porque, pois, viria a ele o vosso rosto mais abatido do que o dos outros jovens da vossa idade. Assim, poríeis em perigo a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta, peço-te, aos teus servos 10 dias, e que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti a nossa aparência, a dos jovens que comem das finas iguarias do rei, e segundo vires, age com os teus servos. Ele atendeu e os experimentou 10 dias. No fim dos 10 dias, a sua aparência era melhor, estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Com isso, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deviam beber, e lhes dava legumes. Ora, a esses 4 jovens, Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda cultura e sabedoria, mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Vencido o tempo determinado pelo rei para que os trouxessem, o chefe dos eunucos os trouxe à presença de Nabucodonosor. Então o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso passaram a assistir diante do rei.
em toda a matéria de sabedoria e de inteligência, sobre que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que haviam em todo o seu reino. Daniel continuou até o 1º ano do rei Ciro. Até aqui a palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez e pedir a graça do Senhor sobre nós. Santo Deus, nós somos gratos a Ti pelo privilégio que temos de ler a Tua palavra, pelo privilégio de termos a Tua palavra na nossa língua disponível para nós de forma tão livre e um acesso abundante, Deus, que o Senhor nos oferece. Pedimos agora que durante esse culto o Senhor nos faça entender a palavra de Deus e que ela possa nos instruir e nos capacitar e nos transformar à semelhança de Cristo Jesus, para que possamos glorificar a Ti e exaltar o Seu nome. Essa é a nossa oração, assim fazemos em nome de Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Estamos hoje iniciando uma jornada diferente no livro do Antigo Testamento, bem distante daquilo que nós estamos vendo no livro de Apocalipse. Enquanto Apocalipse aponta para a esperança cristã, o livro de Daniel ele nos mostra como é viver no exílio. E a grande verdade do livro de Daniel é exatamente essa, é que como nós temos o título do sermão nessa noite, o Deus dos exilados, o livro de Daniel é escrito para um povo que entende e reconhece que eles, na verdade, não estão na sua morada. O Deus dos exilados não é simplesmente um Deus que cuidou de Daniel e dos seus companheiros durante aquele tempo em que eles estiveram na Babilônia. Não. O Deus dos exilados é o mesmo Deus que cuida de todo o povo de Deus em toda a história do cristianismo, porque eles percebem que a grande verdade do cristão é que ele nunca se sentirá verdadeiramente em casa, mas onde quer que ele esteja, ele vai reconhecer que ele vive como um exilado, porque a nossa morada, a nossa verdadeira morada, ela não é aqui, ela não é onde nós nascemos, onde a nossa família está, ou onde a nossa igreja, onde que nós gostamos, ela se reúne, mas a nossa verdadeira morada, ela está nos céus, ela aponta para os céus, onde a presença de Cristo Jesus é real e onde viveremos com Ele por toda a eternidade. Lá é onde nós não seremos mais exilados, mas finalmente nos sentiremos em casa, na nossa casa, na morada celestial. Mas até lá nós veremos que, como Daniel, temos vivido como exilados no mundo que é um mundo perdido e um mundo totalmente contra Deus. Daniel, ele vivenciou isso de diversas formas. Daniel não viveu somente sobre um reinado. Daniel foi levado quando ele ainda era jovem, provavelmente entre os seus 15 e 18 anos, ele fora levado como escravo para a Babilônia. O rei da Babilônia, Nabucodonosor, ele invade Jerusalém, invade Israel, ele sitia a cidade, destrói tudo que há ali, ele rouba o que quer e ele leva muitos dos judeus que ali habitavam como escravos da Babilônia. A Babilônia, ela tinha essa característica, esse império que era um império que devastava outras nações. Ele gostava e ele fazia um trabalho muito bom em destruir culturas completamente. Essa é a característica do Império Babilônico. Eles tomavam as pessoas dessas cidades que eles sitiavam e eles simplesmente espalhavam esses povos em todos os lugares da terra. E trazendo assim desunião, eles faziam com que essas pessoas elas não tivessem mais nenhum tipo de amparo. Elas deixavam a sua terra, elas não tinham mais raízes culturais com as pessoas que estavam ao seu redor, elas não tinham mais pessoas que pudessem auxiliá-los, por exemplo, em sua adoração.
eles não tinham mais nenhum tipo de vínculo com o seu povo antigo ou com a sua religião antiga. Então, por causa disso, por todos os vínculos quebrados, o que acontecia com a maioria dos povos é que esses povos acabavam por se render aos deuses babilônicos e eles se tornavam verdadeiros babilônios. Com o tempo, toda a fidelidade se passava e a cultura babilônica os devorava e eles se tornavam ruins e maus como aqueles que os escravizavam. E esse era exatamente o plano de Nabucodonosor quando ele toma Daniel e os seus amigos para Babilônia, para que eles pudessem então transformá-los. Isso está descrito logo no início desses capítulos, capítulo 1, já no versículo 1, quando é dito que no ano do rei Jeoaquim, que era o rei de Judá, do reino do norte, o Nabucodonosor veio e o rei da Babilônia sitiou Jerusalém e ele simplesmente pôs um fim a tudo que os judeus confiavam e esperavam e tinham convicção a respeito daquelas questões. Nós estamos vendo aqui uma guerra cultural, uma guerra religiosa, uma guerra física. Nós estamos vendo uma verdadeira guerra. E é isso que Daniel vai nos ensinar, e é isso que Jesus também vai nos ensinar. Se você voltar os seus olhos, lá para João, capítulo 15, você vai ver que a mesma coisa acontece lá quando você vê Jesus falando, logo depois que ele fala da videira, ele vai dizer que o mundo vai nos odiar. Primeiro do que vós outros me odiou a mim. E ele continua dizendo: se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. E ele continua dizendo: lembrai-vos da palavra que eu vos disse, não é o servo maior do que o seu senhor? Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardarem a minha palavra, também guardarão a vossa. Tudo isso, porém, vos farão por causa do meu nome. Jesus, ele vai dizer, lá na frente, no Novo Testamento, que nós, na verdade, vamos ser perseguidos como ele foi perseguido. E ele vai dizer: olha, vocês não são melhores do que o seu mestre, não. Se eles mataram a mim, espere que eles também matarão a vocês. Dados do nosso tempo, por exemplo, a Portas Abertas Internacional declarou que hoje no mundo, enquanto nós estamos aqui, 388 milhões de cristãos sofrem altos níveis de perseguição no mundo. 388 milhões são quase 2 Brasis inteirinhos. É um número de cristãos que a gente não consegue imaginar. É um número gigantesco de pessoas que creem no nome de Cristo e hoje padecem a perseguição do mundo, e eles sofrem, e não estamos falando de baixo ou médio nível de perseguição, é alto nível de perseguição. Isso é o cumprimento das profecias de Cristo, isso é a realidade do mundo que não pode aceitar a igreja de Cristo e o seu Deus. Mas essa não é a verdade destacada pelo livro de Daniel. A primeira grande verdade do livro de Daniel, que vai estar presente em todo o livro, na verdade, é que Deus é quem governa o mundo. E como a gente vê isso logo no início do livro de Daniel, até aqui falamos de Nabucodonosor no primeiro versículo, que veio e dominou a Jerusalém e que tomou como cativo aqueles homens e os escravizou. Mas o versículo 2 muda completamente a ideia de tudo que está presente aí. Porque olhe para mim, olhe comigo o que o versículo 2 nos diz: o Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá,
e alguns dos utensílios da casa de Deus. Mas espera aí, quem que é o conquistador? É Nabucodonosor, rei da Babilônia, ou existe alguém acima dele? E aqui, o que nós estamos vendo é que, na verdade, Nabucodonosor só conseguiu entrar ali em Jerusalém, só conseguiu destruir as muralhas de Jerusalém, dominar a cidade de Jerusalém, sitiar Jerusalém, tomar os utensílios do templo, por um motivo apenas: o Senhor não só permitiu, como Ele entregou nas suas mãos Jerusalém, o seu povo. Por quê? A grande pergunta que se faz é essa: mas por quê? Por que Deus então Ele entrega o seu povo? Deus não ama o seu povo? Deus não protege o seu povo? Tudo isso não faz parte das profecias das Escrituras? Nós ainda não chegaremos nesse texto hoje, mas se você virar sua Bíblia lá em Daniel 9, na oração de Daniel, a gente não tem nem como, seria ideal ler toda essa oração, mas vamos pensar mais nos versículos de 6 a 11, que é um pequeno trecho dessa oração. Daniel 9, de 6 a 11. Daniel vai fazer na oração, ele vai dizer assim: e nós não temos ouvido aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, nossos príncipes e nossos pais, como também a todo o povo da terra. A ti, ao Senhor, pertence a justiça, mas a nós o corar de vergonha, como hoje se vê aos homens de Judá, os moradores de Jerusalém, todo Israel, quer os de perto, quer os de longe, em todas as terras por onde eles têm lançado, por causa das suas transgressões que cometeram contra ti. Ó Senhor, a nós pertence o corar de vergonha, e aos nossos reis, aos nossos príncipes e aos nossos pais, porque temos pecado contra ti. Ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão, pois nós temos rebelado contra ti, e não obedecemos a voz do Senhor nosso Deus, para andarmos nas suas leis, que nos deu por intermédio dos seus servos, os profetas. E o 11 fecha isso de forma bela: sim, todo Israel transgrediu a sua lei, desviando-se para não obedecer a tua voz. Por isso a maldição e as imprecações que estão escritas na lei de Moisés, servo de Deus, se derramaram contra nós, porque temos pecado contra ti. Porque Daniel 1 se tornou verdade. Em Daniel 9, Daniel mesmo explica: porque eles quebraram toda a lei de Deus, porque eles se revoltaram contra Deus, porque eles decidiram andar pelos seus próprios caminhos, e eles não só fizeram isso, como eles decidiram se amoldar com as culturas ao seu redor. Nesse tempo em Jerusalém não se adorava somente ao Deus Criador, mas dentro do templo do Deus Criador, eles levaram ídolos feitos por mãos humanas. Baal, ele estava dentro do templo do Senhor, e vários outros ídolos também. Nos altos montes de Israel não se adorava mais ao Senhor de toda a glória, mas outros ídolos eram celebrados ali. O povo de Israel abandonou o seu Senhor. E na lei de Moisés, muito antes disso aqui, o Senhor havia dito que se eles o abandonassem, se eles abandonassem a sua lei, se eles deixassem de segui-lo, Ele os entregaria na mão dos seus inimigos. E o nosso Deus não é um Deus que faz profecias em vão. Ele entregou todo um povo nas mãos dos seus inimigos, porque eles escolheram se rebelar. Olha que palavra forte que Daniel usa: nós nos rebelamos contra ti. É uma descrição do povo que estava sendo chamado de povo de Deus, mas a grande verdade é que esses não conheciam a Deus.
Esses que aqui estão sendo descritos eram estranhos à presença de Deus. Mas desde o início do mundo, a palavra de Deus nos fala que, mesmo nas situações mais difíceis, nos momentos mais complexos, nos momentos em que o povo de Deus se afastar, sempre haverão crentes fiéis, servos fiéis do Senhor. E esses servos fiéis, eles irão permanecer na presença de Deus. Não muitos, mas poucos. E aqui nós temos no livro de Daniel um exemplo de alguns desses homens que escolhem permanecer na presença de Deus. Deus que governa é o Deus que traz julgamento sobre o seu povo, sobre o povo que se diz ser parte do povo de Deus, mas esse julgamento, ele vem sobre eles com um propósito específico: mostrar a glória do Deus Todo-Poderoso em mais uma vez resgatar o seu povo, até mesmo das suas decisões erradas. É curioso pensar que depois de Daniel, nós veremos uma nova guinada entre os judeus. Deus levantará outros profetas para que Israel volte do exílio, para que eles voltem para Jerusalém, para serem mais uma vez povo de Deus, arrependidos, vestidos de pano de saco, transformados pela palavra de Deus, para que Deus os restaure. Porque Deus podia simplesmente abandoná-los, deixá-los para a perdição. E a verdade é que Ele seria plenamente justo ao fazê-lo, porque Ele está lidando aqui com rebeldes. E é interessante pensarmos que muitas vezes se diz Daniel, a gente não vê erro em Daniel, né? É uma declaração que eu já vi muitos teólogos fazerem. Mas a gente acabou de ler o capítulo 9 de Daniel, onde o próprio Daniel diz: eu me rebelei contra o Senhor. O Daniel que a gente vê aqui em Daniel, provavelmente é um Daniel quebrantado, porque ele viu o que a mão de Deus pode fazer. Às vezes, para a gente voltar ao caminho, nós precisamos primeiro ser quebrados no caminho, para que Ele realmente nos ensine e nos traga de volta ao lugar onde a gente deve estar. E como o Senhor então usa esse jovem Daniel e os seus amigos, a segunda parte desse trecho, ela se estende do versículo 3 até o 16. E aqui a gente vê como Daniel, ele é tratado de forma direta pelo Senhor, e como o Senhor resolve ajudar Daniel no meio das suas provações. O rei, ele fez uma ordem, e aqui a gente volta na intenção dos babilônios. Eles não queriam simplesmente ter Daniel como escravo, não. Eles colocam Daniel na casa do rei, porque Daniel provavelmente era um sacerdote de Israel, alguém versado nas letras, estudado, ele tinha algum conhecimento e alguma inteligência. E ele é levado então para a presença do rei. E o que o rei diz? Nós vamos dar o que eu como e o que eu bebo para todos esses homens, inclusive Daniel e os seus amigos. E ao comerem, ao beberem, ao participarem do que a casa do rei oferece, por 3 anos, o que o rei esperava? Que Daniel e seus amigos se tornassem como um deles. Algumas coisas que não estão descritas de forma clara e evidente aqui, mas são reais. Como era a alimentação do rei. O rei da Babilônia, Nabucodonosor, ele não comia comida qualquer, vinho qualquer. Tudo que ele comia e bebia era oferta aos ídolos. Era primeiro ofertado aos ídolos e também ofertado ao próprio rei, que se achava um Deus na terra. Ao participar daquelas banquetes, eles não estavam participando simplesmente de meros banquetes. Eles estavam comungando de uma idolatria real e viva, que era o que estava em torno de toda a sociedade da cultura babilônica.
E Daniel sabia disso a tal ponto da linguagem que Daniel vai usar aqui ser uma linguagem proposital. Quando Daniel então vê aquela ordem do rei de que eles comessem e bebessem daquela comida que ele oferecia, Daniel, ele vai virar para o rei, vai virar lá no versículo 8, e ele vai dizer assim: resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei. Esse contaminar-se, na nossa língua portuguesa, parece só que ele ia ser contaminado, né? Que é o contexto que a gente usa normalmente essa palavra. Mas essa palavra no hebraico, que é o texto, a língua que esses versos foram escritos, ela traz uma conotação de não só não contaminar-se, mas de algo que vai literalmente contrário ao que a fé de Daniel era e possuía. O contaminar-se de Daniel aqui era como se ele dissesse assim: eu vejo que isso que o rei quer de mim é algo contrário ao que Deus quer de mim. É algo que entra em choque direto com aquilo que o Senhor me manda fazer. É como se a ordem do rei ela fosse o oposto da ordem do Deus de Israel para o seu povo. E então Daniel aqui ele escolhe não se contaminar. E ele fala em contaminar aqui por mais de uma vez, no versículo 8, ele pede ao chefe dos eunucos que ele permitisse a ele não se contaminar. A ideia do choque cultural, ela se torna muito evidente, clara, aqui no livro de Daniel. E como a gente consegue ver isso nos dias de hoje? A grande realidade é que a cultura moderna, ela também está em pleno choque contra a cultura cristã. Todo lugar que você olha, na sociedade que nós vivemos de forma geral, nós vemos o que Cristo nos chama ser tratado como ultrapassado, errado ou de forma alguma pode ser aceito. Até as coisas mais básicas, que até alguns anos atrás não era questionado, agora é questionado. Fidelidade no casamento, isso é uma loucura. Como alguém hoje pode ser fiel? Se você gostar de sertanejo, você vai descobrir que não existe mais ninguém fiel no mundo segundo as músicas sertanejas. E se você ouvir outros tipos de música, como o funk, por exemplo, você vai ver que na realidade se estimula a infidelidade total. A cultura que a gente vive é isso, que ela está sendo cantada, porque uma das mais simples formas de implantar a cultura na mente de alguém é cantando isso. E a música do nosso tempo é uma música totalmente contrária ao que Deus estimula que façamos. A cultura podia ser só isso, né, que estava contra o cristianismo, mas as ideologias são contra cristãos. As ideologias, especialmente comunistas, por exemplo, e que vêm ali de Marx, de Engels, que são ideologias que têm se devastado e passado para muitos ambientes que nós vivemos hoje. Elas são ideologias que claramente dizem: o cristianismo tem que acabar, o cristianismo é inimigo deles. O comunismo, aonde ele se estabelece, ele diz: o cristianismo não pode permanecer aqui, porque ele é contrário às ideias do comunismo. E não só o comunismo, mas o capitalismo exacerbado também rejeita o cristianismo, porque ele também vai dizer que esse negócio do cristão não amar tanto o dinheiro, de não amar tanto a riqueza, de não viver para a riqueza, para o seu desenvolvimento, para o seu crescimento, para ele se tornar alguém, isso também é errado, eles dirão. E aí quando você vai ver um coach, quando você vai ver alguém na internet falando de progresso, todos eles vão incentivar a mesma coisa: viva para que você possa ser rico, para que você possa crescer, se desenvolver, pense em você mesmo, trabalhe até no
dizer: chega, faz o que você puder para você vencer, para você crescer. E assim eles dizem que a gente vai ficar bem. Não importa se a sua família vai ficar mal, se você abandonar a sua família para trabalhar igual um louco, e você não vê a sua esposa, os seus filhos, ou você não vê o seu esposo e seus filhos. Não importa se você não tem tempo mais para ir na igreja, porque domingo também é dia de trabalhar. Não importa se simplesmente você ignorar a presença de todos os seus irmãos da igreja, porque você não pode, por exemplo, dar dízimo, dar ofertas, porque se você investir o seu dízimo e a sua oferta, daqui 30 anos o seu dízimo vai ser muito maior, e a sua oferta, então, tudo vai ser melhor. A infidelidade é estimulada também dentro do capitalismo. E a ideia que nós estamos querendo criar aqui é que, basicamente, o cristianismo, ele, muitas das vezes, ele vai ser contracultural. Do mesmo jeito que Daniel ali se viu sendo contra a cultura. A cultura não nos guia e ela não pode nos guiar. O que nos guia é a palavra de Deus. E é o Deus das Escrituras, é a sua lei. E assim nós vamos crescer e se desenvolver, e assim que Daniel disse: eu não comerei das iguarias do rei. E aqui agora a matemática se torna importante, a ciência matemática, porque a gente vai ver uma simples equação que não faz sentido nenhum no mundo dos homens. O que acontece então? Daniel, ele resolve firmemente não se contaminar. No versículo 9, Deus mais uma vez surge, e ele diz o seguinte: Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Por que o eunuco então resolve ajudar Daniel? Porque Daniel era um cara bom, que ele era um cara bacana, que ele era uma pessoa muito gentil e amorosa? Não. O eunuco não estava nem aí para ninguém a não ser o rei. Mas Deus, o Deus que é o Deus eterno, o Deus que governa o universo, ele também governa o coração dos ímpios. E ele converte o coração do eunuco para ajudar Daniel. Olha que interessante. A gente está vendo como Deus age no mundo físico, no mundo real, inclusive nas relações humanas. Deus converte o coração desse homem para Daniel. E o chefe dos eunucos, então, ele se depara com a ideia de Daniel. Daniel vem e fala assim: olha, eu não posso me contaminar com o que o rei está oferecendo. Eu vou fazer uma sugestão: dá água e legumes para mim, para os meus amigos, e a gente não vai se contaminar. O que o líder, chefe dos eunucos, e o que o outro interessado aí, que era também o que fazia as comidas, eles decidiram? Cozinheiro-chefe, né? De jeito nenhum. Tá doido? Se a gente der legume para vocês e água, quando chegar no final dos 3 anos, o que vai acontecer com eles? Eles vão ficar fraquinhos, mirradinhos, eles não vão conseguir ser fortes como o rei espera. O rei vai olhar para eles e ele vai falar assim: quem errou não foi os 3, os 4. Quem errou foi o cozinheiro-chefe. Quem errou foi o eunuco. E ele vai matar quem? O eunuco e o cozinheiro-chefe, porque eles estão fracos demais. E aí, Daniel, isso é um passo de fé, literalmente. Ele vira para aquele cozinheiro-chefe e faz assim: vamos fazer um teste, 10 dias, nos dê legumes e água, e você nos compara com aqueles outros que estão ali. Se a gente não tiver bem corado, se a gente não tiver em bom estado, você nos dá a comida do rei, que nós vamos comer a comida do rei. Isso é um passo de fé que é muito perigoso. O versículo 9 é que é importante aqui. Deus estava do lado de Daniel. Mas se Deus não tivesse, meu irmão, não tem legume que faz você ficar corado, não. Hoje em dia tem essa nova moda, né? A dieta de Daniel. Já ouviram falar? Que loucura, né?
a dieta de Daniel: coma só legumes e beba água, você vai ser saudável, você vai ser forte, porque a dieta de Daniel fez ele forte, então também vai fazer você forte. Meu irmão, se você comer 3 anos só legume e água, vai faltar muita coisa para o seu corpo. Você vai ter que tomar vitamina, você vai ter que ir no hospital várias vezes, você vai tomar soro que não acaba mais. Não testa essas doideiras não. Fica na dieta de Jesus, que dá graças a Deus em tudo e come o que Deus oferece. Jesus é maior que Daniel, ok? Dieta de Daniel não tem nas Escrituras. Isso aqui foi um milagre. Isso é literalmente um milagre. Eles comem por 10 dias legumes e água. Quando chega na frente do cozinheiro-chefe, versículo 14, né? Ele fala, ele entendeu, se experimentou 10 dias, o 15, no fim dos 10 dias, a sua aparência era melhor, eles estavam mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Ou é um legume feito de chocolate e de proteína, ou um milagre aconteceu aqui. Vocês conseguem ver isso? Um milagre. Estamos diante de um milagre que ainda vai aumentar. O cozinheiro-chefe então falou: não, tudo bem, tem alguma coisa acontecendo aí, mas eu vou acreditar em vocês. Ele tirou as finas iguarias do rei, ele não deu vinho, ele deu só água e legumes para eles. E no final daqueles 3 anos, a gente vai ver que Daniel e os seus amigos, eles foram achados em melhor estado do que todos os outros que estavam comendo das finas iguarias do rei. Aqui nós não estamos olhando mais para uma ação de Daniel, meus irmãos. Veja bem, o livro de Daniel não fala de Daniel só. Daniel aqui é simplesmente um ator que tem a sua relevância, mas ele está longe de ser o mais importante. O mais importante aqui é o Deus que cuida de Daniel durante o seu exílio na Babilônia. O Deus que pega legumes e faz esses 4 homens serem os mais robustos, os mais fortes, os mais bem-corados, de toda uma imensidão de gente que estava comendo a picanha do rei, que estava tomando o vinho mais caro que tinha do rei, que estava comendo os doces do rei, que estava vivendo das iguarias que o rei oferecia. Eles tinham o melhor que a terra tinha para oferecer. E aqueles que estavam comendo os legumes, eles se tornaram mais fortes e mais esbeltos do que aqueles que comeram o melhor que a terra podia oferecer. Como ação divina sobre o seu povo. O nosso Deus está provendo aos seus servos o que eles precisam enquanto eles vivem no exílio. Ele está provendo o necessário ao povo de Deus enquanto eles vivem nas angústias e nas tribulações do mundo que está tentando nos devorar. Ele está provendo aos seus filhos, porque os seus filhos, quando andam na sua presença, a Bíblia diz que nada lhes faltará. E até com legume não vai faltar vitamina para deixar o seu corpo forte. Até faltando alguns ingredientes, alguns outros alimentos, eles continuarão robustos e esbeltos, porque o poder de Deus é mais poderoso do que a própria alimentação que a criação pode nos dar. Porque tudo vem das mãos de Deus. Só Ele pode nos prover vida, só Ele pode sustentar a nossa vida, só Ele pode governar a nossa caminhada. Não tem dúvida aqui. Essa narrativa está falando do Deus de Daniel e de como o Deus de Daniel governa o mundo e cuida dos servos do Senhor na sua jornada. A última parte desse texto, ela vai tratar a respeito de Daniel e dos seus amigos.
seus amigos, Ananias, Misael e Azarias. Esses homens, esses 4 homens, agora no versículo 17, eles são escolhidos por Deus para uma missão especial. Aqui nós estamos vendo Deus despender dos seus dons e dos seus talentos para a sua igreja. E é interessante a gente ver isso acontecer nas Escrituras, porque muitas vezes a gente não percebe como isso vem literalmente de Deus. Preste bem atenção no que diz o versículo 17. Ora, a esses 4 jovens, Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda a cultura e sabedoria. Mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. O que Deus está dizendo aqui? Daniel, Ananias, Misael e Azarias, eles eram jovens comuns, iguais a todos os outros jovens que tinham ali. Mas em determinado momento Deus disse: eu vou dar para esses homens um conhecimento e uma inteligência que estão acima do conhecimento e da inteligência daqueles que estão ao redor deles. E para Daniel especificamente, ele deu ainda mais um dom, mais um talento, que era um talento que a gente sabe, né? Porque se você já leu o livro de Daniel, já ouviu a história de Daniel, você sabe o tanto que isso vai ser importante lá na frente. Ele recebeu o dom de ter inteligência de visões e sonhos. É porque os nossos irmãos aí, neopentecostais, ainda não leram essa parte, porque senão já tinha espalhado o talento, o dom de ler, de inteligência para ler visões e sonhos. Aí, o pessoal ainda está mais no Novo Testamento, eles não curtem tanto o Antigo. Mas a ideia é essa. É um dom especial de Deus, que Deus deu não para os 4, mas para um deles, para que ele pudesse fazer o quê? Interpretar sonhos, interpretar visões. Lá na frente a gente vai entender por que Deus deu isso para ele. Ele interpretou o sonho de Nabucodonosor, não interpretou? Já no capítulo 2, isso acontece. Depois, lá na frente, com o rei Belsazar, ele vai entender o que foi escrito na parede. Se Daniel não tivesse recebido esse dom de Deus, você acha que o livro de Daniel ia estar aqui? Não ia. Porque se ele não tivesse desvendado aqueles mistérios, ele teria sido morto junto com todos os magos e conselheiros do rei, que foram mortos tanto por Nabucodonosor quanto depois pelo rei Dario. A verdade é que Deus o livrou e livrou os seus companheiros da morte, dando a eles os talentos que eles precisavam para cumprir o chamado que Deus os chamou a cumprir. E aí, a gente ainda tem mais uma aplicação importante aqui, porque Deus está dando os dons antes da missão deles chegarem. Está prestando atenção nisso? A palavra de Deus nos diz que Deus nunca nos dá aprovações que nós não somos capazes de superar. Porque antes da gente se deparar com as provações, Ele já nos deu o que nós precisamos para vencê-las. A gente vai se deparar com muitas situações que fogem ao nosso controle durante a nossa vida. Mas a verdade é que Deus nos deu já o que a gente precisa para tomar as decisões corretas, para fazer o que a gente precisa fazer, para suportar o peso que a gente precisa suportar, para que Cristo seja glorificado no fim e para que nós possamos ser encontrados fiéis. A verdade é que Deus nos capacita ao chamado que Ele nos dá. O grande problema é quando nós não gostamos do chamado que Ele nos dá, mas Ele continua nos capacitando para o chamado que Ele nos dá.
Nosso Deus não é um Deus que nos abandona sozinhos. Ele anda ao nosso lado no dia das nossas provações. E aqui no livro de Daniel nós estamos vendo isso o tempo todo. Nós estamos vendo o Deus da glória andar ao lado de 4 jovens que vão se deparar com situações que a gente temeria e morreria de medo de se deparar. Mas eles irão para todas elas confiantes que o seu Deus está ao seu lado, e eles verão os grandes feitos do Senhor. Eles viram os grandes feitos do Senhor. Os exilados, eles não andam sozinhos, meus irmãos. E os exilados não andam incapacitados. Os exilados, eles são capacitados por Deus para andar como santos no mundo perdido. Os exilados, que obviamente somos nós, são capacitados com os dons do Senhor para que nós possamos mostrar a luz de Cristo para o mundo que está em trevas. Para que nós possamos ser encontrados fiéis onde nenhum outro lugar se encontra fidelidade. Para que nós possamos testemunhar do nome de Cristo onde não há mais nenhum lugar onde o nome de Cristo possa ser encontrado. O nosso exílio nessa terra tem um propósito apenas, que é glorificar o Senhor, exaltar o seu nome. É para isso que nós vivemos, é para isso que fomos capacitados, é para isso que fomos chamados. Tudo que nós temos envolve isso. O trabalho que Deus te deu foi para você glorificar Ele no meio do seu trabalho. A família que Deus te deu é para que você cuide da sua família e glorifique a Deus por meio da criação da sua família. A igreja que Deus te deu é a igreja que o Senhor te chamou a servir, a amar, a cuidar, a zelar por ela, para que o nome de Deus seja glorificado por meio dela. Tudo o que envolve a nossa vida foi colocado propositadamente por Deus, para que a sua glória se manifeste por meio do seu povo. Nós somos exilados, mas nós não estamos perdidos. Nós somos exilados, propositadamente colocados no lugar exato onde deveríamos estar, para que Cristo seja glorificado pela sua igreja. Essa é a verdade da vida do cristão, e essa é a verdade da sua própria vida. Você não foi chamado para estar em outro lugar não, meu irmão. Você foi chamado para estar onde você está exatamente agora, e Deus te capacitou para que você possa glorificar o nome dEle, exaltar o nome dEle. Como termina então esse trecho, esse primeiro capítulo de Daniel? Eles são levados à presença do rei. Eles são levados então, depois daqueles 3 anos, diante daquele rei que acabara de destruir a sua terra. Aqueles que estavam ali, em sua maioria, eles se tornaram exatamente o que o rei esperava que eles se tornassem. Eles foram devorados pela cultura babilônica. Eles foram tomados pelas aspirações de Nabucodonosor. Eles foram convencidos pelos argumentos da sabedoria e da cultura daquele tempo. Eles não se viam mais como que eles eram antes. Os que vinham de outras nações, agora eles eram babilônicos. E os judeus que ali estavam, agora eles eram babilônicos. Mas tinha 4 deles que estavam ali, e eles não eram babilônicos. E curiosamente, esses 4, eles, quando foram levados à presença de Nabucodonosor, eles foram encontrados melhores do que todos os outros homens do rei. Todos os outros homens do rei.
A descrição é no versículo 20: em toda matéria de sabedoria e de inteligência sobre o que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que haviam em todo o seu reino. Veja bem, eles ainda são jovens aqui, não passou 50 anos com eles estudando, não. É 3 anos. Eles se passaram, foram questionados pelo rei, foram questionados em toda sorte de matéria. E os magos, os encantadores, aqueles que já tinham convencido o rei da sua sabedoria e inteligência, eles foram achados 10 vezes mais doutos que eles, mais bem preparados que eles. O rei então, ele olha agora para eles não como servos quaisquer, mas servos excepcionais. O que o rei não sabia, e a gente vai descobrir nos próximos capítulos, é que eles só não eram servos do rei. Na verdade, eles eram servos de um rei, mas era de outro rei, o rei dos céus, não servos de Nabucodonosor, porque eles escolheram permanecer na presença do seu Senhor, mesmo que as suas vidas fossem tomadas deles. Como olhar então para esse texto, meus irmãos? Como olhar para Daniel? Eu estou confundindo. Como olhar para Daniel e aplicar isso à nossa realidade? Primeira coisa, eu já falei isso e vou repetir: Daniel não é um livro que fala de Daniel. Daniel é um livro que fala de Deus. Daniel é um livro que vai nos ensinar a respeito da glória e do governo de Deus sobre toda e qualquer situação. E Deus sabe o que você tem passado hoje no mundo que você está vivendo. Deus sabe as pressões culturais que você está passando, que você está sofrendo. Deus sabe as angústias que o mundo ao seu redor está tentando infligir sobre você. E Deus não é avesso a isso. Ele não está ignorando a sua realidade, e Ele não está ignorando o seu chamado. Não, Ele está do seu lado, e Ele quer que você seja encontrado fiel. A história de Daniel é uma narrativa de como ele cuida dos seus exilados, e Ele vai cuidar de você, meu amigo. Daniel também é um livro que aponta também para alguém que é maior do que Daniel. Daniel não é um livro que a gente vai ler para a gente ficar falando da grandeza desse homem, desse profeta, de como ele era bom, de como ele era incrível. Não, porque Daniel, ele aponta para quem? Para Cristo. Daniel era um exilado, né? E quem mais era um exilado? Cristo. Cristo era o Deus dos céus, e o que Ele fez? Ele se tornou como um de nós. Ele é o Deus Criador, e Ele se tornou como uma das suas criaturas. Aqui, ele vivia como um exilado, não era a casa dele, não. O lugar de Cristo era o trono de glória, onde Ele governou e governa todas as coisas sob o seu poder. Ali é o seu lugar. Mas Ele se fez como um de nós. Cristo foi, imediatamente quando Ele chegou por aqui, quando seu ministério começou, Ele foi tentado como Daniel e seus amigos foram tentados. Daniel fora tentado com o alimento do rei. Cristo foi tentado pelo próprio Satanás no deserto, quando ele tentou derrubá-lo por diversos motivos. E Cristo também, e de uma forma muito mais gloriosa, permaneceu fiel. Cristo também é um exemplo de conhecimento e de inteligência maior do que qualquer outro das Escrituras. Quando Cristo falava das Escrituras, todos se calavam para ouvi-lo. E quando Ele interpretava as Escrituras, todos ficavam admirados com o seu conhecimento e com a profundidade do que Ele dizia. Cristo, obviamente, é fora da curva, mas Daniel, esse jovem, ele está apontando para Cristo.
Porque a ideia de Daniel não é que Daniel deve ser seguido, mas é que Daniel vivia uma vida esperando alguém que deve ser seguido. E a Escritura, ela sempre aponta para Cristo, porque Cristo é o que nós devemos seguir e é o que nós precisamos verdadeiramente confiar. Isso nos leva à última aplicação desse primeiro capítulo de Daniel, que Deus é o nosso conforto e a nossa fortaleza sob qualquer tribulação. Daniel é escravo. Daniel foi levado para longe da sua terra, longe da sua família. Ele foi colocado sobre a casa de um imperador mau, para ser oprimido por ele. Mas Daniel não estava sozinho, porque tinha um Deus que era o seu conforto e a sua fortaleza. Quando Daniel precisava de ajuda, o Senhor agia para ele. Quando Daniel se depara diante de um momento em que ele precisa ou seguir a Deus ou rejeitar a Deus, o Senhor converte o coração daqueles que estão ao redor de Daniel. Ele converte o cozinheiro-chefe, ele converte o eunuco, e todos eles se dobram à grandeza e ao poder do Deus Criador. E é isso que nós temos que entender. Nós não estamos sozinhos nessa jornada. Você não pode achar que você está só. O seu Deus está do seu lado. O seu Deus é que é o seu amparo. É Ele que vai ser o seu socorro. É Ele que é o seu ajudador. Confie em Deus. Creia no seu Deus. Daniel não duvidou no momento que ele virou e falou assim: eu vou comer só legume, e eu vou estar mais corado e mais forte daqui aqueles que estão comendo de tudo. Ele não ficou na dúvida, não. Ele creu que o poder do seu Deus era maior do que as circunstâncias. E assim ele viu o poder de Deus. Muitas vezes nós não vemos o poder de Deus porque nós não cremos nele. Muitas vezes nós não vemos o poder do Evangelho porque nós não confiamos no Evangelho. Mas nós temos que aprender que é só no Evangelho e só no nosso Deus, só em Cristo, que nós temos certeza da nossa segurança. Nada mais pode te dar segurança, meu irmão, senão Cristo Jesus e o seu reino. Confie nele e deixe que ele haja na sua vida e na vida da sua família. Amém? Vamos orar ao Senhor mais uma vez.